Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar Barradíssima. Barra Jordana, porque ela não trocou de roupa. Então, a gente vai falar sobre um tema que é um pouquinho delicado, mas que não era pra ser, que é a questão de se você não passar o Enem. Vocês já fizeram o Enem, muitas pessoas já fizeram algumas provas particulares, privadas, né? E infelizmente tem aquela opção que a gente não quer, mas tem aquela opção de você não conseguir a nota e não conseguir o curso que você tanto quer. E aí, o que você faz, né, com isso? A gente, né, selecionou nós três, porque Uma seleção muito complicada. Nós somos vestibulandos, assim, nós fomos, né, vestibulandos. Sim. Por muito tempo. Eu estudei por 2 anos e meio. 3 anos. Pera, calma. Tio, se eu contar o ensino médio, dão 3. Se eu não contar... Não vou contar o terceiro ano, 2. Então, 2, 2,5 e 3. É porque eu estudei em colégio militar e lá a gente tinha essa opção de pegar um avanço, né? Eu me formei na metade do ano de 2015 e a partir daí eu comecei a minha jornada pro vestibular. Sim. Aí com vocês eu acho que já foi o modelo tradicional, né? De terminar no fim do ano e tudo. Você teve técnico? Eu tive técnico. Eu não tive técnico. Aí acabei que, como eu entrei atrasado no técnico, eu entrei no segundo ano do ensino médio e no primeiro do técnico. Daí, quando eu formei no ensino médio, ainda faltava 1 ano de técnico pra fazer. Nossa. Aí foi nesse período que eu fiz o cursinho online. Eu vim de escola pública, então eu formei o 3º ano de escola estadual e fiz mais 3 anos de cursinho, porque foi tipo assim, o primeiro pra me ter uma base e os outros 2 foi realmente tentativas de medicina, que eu realmente queria. E teve até aquela coisa de será se é isso mesmo que eu quero, porque pelo menos na segunda tentativa eu fui para o Enem com essa expectativa que eu realmente ia passar, que eu dediquei muito do meu tempo para isso e que eu não aceitava não passar esse ano. E na UFRJ ou UERJ, eu sempre confundo. Eu fiquei tipo, eram 8 vagas, eu fiquei em 12º e eu não fui chamado, e é aquilo que eu tinha certeza que eu ia ser chamado. Então, primeiro foi muito decepcionante pra mim de ter dedicado 2 anos, não ter passado faltando tão pouco, né? Uhum. E veio muito aquela questão, pelo menos pra mim, de tipo, será que vai valer a pena? Porque vem as pessoas indo falando, faz enfermagem, faz odonto. Então, acho que a gente deve abordar muito essa questão de tipo, até onde a gente deve ouvir as pessoas. E também naquela questão da gente não se auto-sabotar. Porque o que eu fiz comigo foi me auto-sabotar muito quando eu vi que eu não passei. Que foi tipo, será que vale a pena eu voltar para o cursinho ou pegar um cursinho online? Então foram essas questões que me fizeram, foi tipo, o resultado saiu em janeiro, eu fiquei até em março, abril, pensando muito sobre esse rolê. É porque você não precisa ter pressa pra você passar, sabe? Cada um tem o seu tempo, talvez você não tava tão maduro assim pra entrar na faculdade também. Você não precisa pensar assim, nossa, a sair do ensino médio eu sou obrigado a entrar na faculdade. Nossa, hoje eu vejo que tipo, se eu entrasse com 18 anos na faculdade, nossa, eu ia estar completamente assim, despreparada, sabe? Eu digo isso por mim, né? Pode ser que você tenha 18 anos e tenha passado por experiências muito mais difíceis pelas quais eu passei. A gente precisa de um amadurecimento maior para entrar na faculdade. Sim. Pela questão da saúde mental, da organização, de como saber a melhor forma de você estudar. Então eu acho que é muito importante você dar uma calejada assim, nesse tempo de estudo. Pode ser que você tenha esse tempo de estudos durante o ensino médio, mas pode ser que você precise de um tempo além do ensino médio para poder aprender isso, entendeu? E não tem nenhum problema com isso. E no meu caso foi, eu não sei se aconteceu com vocês, mas tipo, eu terminei o ensino médio e aí eu tinha feito aquele programa de avaliação seriada. Eu não sei se vocês conhecem, que vocês fazem tipo 1 a cada ano do ensino médio. Aqui em Minas tem, acho que só a UEM que oferece que eu conheço. Lá na UNB tem, pra quem não sabe eu sou lá de Brasília, e aí eu senti que eu cheguei muito perto no 3º ano, mas por N motivos, assim, eu não consegui passar, até porque eu acho que no ensino médio eu ainda não tinha essa mentalidade de que o vestibular era muito mais difícil do que eu imaginava. E aí eu falei, ok, não passei, tudo bem, vou começar a estudar. Aí o meu primeiro ano foi só estudando em casa. Foi quando eu comecei realmente a ter base para estudar as exatas, base para fazer provas, para conhecer o vestibular de fato. E mais uma vez eu não passei, mas eu fiz o vestibular da UFO
acho que foi em 2016, e eu cheguei muito perto. E aí a minha mãe sempre fala, e agora você vai fazer o vestibular da UNB, agora você vai muito melhor. E mais uma vez eu cheguei muito perto, mas mesmo assim não consegui passar. Aí eu falei, ok, vou estudar para fazer o Enem. Mas como eu disse no primeiro vídeo do canal, o Enem nunca foi a prova que eu tinha mais aptidão, assim, que eu me identificava mais. E aí eu fiz o Enem daquele pensamento, tipo, vou fazer, né? O Brasil inteiro faz, eu vou fazer também. Mas não foi aquele estudo direcionado. Aí mais uma vez eu não passei. Aí cheguei em 2017, no primeiro semestre, cheguei lá no dono do cursinho que eu queria fazer e realmente chorei todas as vagas. Assim, falei, olha, eu estudo há tanto tempo, eu sou formada no colégio militar. Aí ele falou, eu também. Eu pronto. Aí agora vai dar. Aí eu fui falando, tipo, aí eu ganhei a bolsa do cursinho. Quando eu cheguei lá, por ter estudado já em casa em 2016, eu vi que eu tinha uma base muito boa e as aulas pra mim funcionavam mais como uma revisão. E foi aí que eu fui sentindo que eu estava cada vez mais preparada para fazer o vestibular. Tipo, a partir do momento que os professores falam briófitas, já vinha na minha cabeça basicamente um mapa mental. Exatamente, né? Tipo, o pessoal comenta muito com a gente, tipo, eu tô perdendo um ano porque eu não consegui passar. Gente, você tá construindo conhecimento, você não perde nada. Conhecimento é a única coisa que não podem tirar de você. Isso foi uma frase que o meu professor, tipo, no ensino fundamental falou. E desde então eu fui colocando isso na minha cabeça. E aí você vai se aprimorando, você vai evoluindo, você vai fazendo simulado, vai ver que você vai ficando cada vez mais perto. E mesmo assim, em 2017, eu não passei na UNB por 2 vagas. E aí foi tipo, meu Deus, eu não aguento mais. Nossa, eu acho que esse sentimento é muito universal. Sim. De quem chega muito perto. Porque você deu o seu melhor e não dá, e você fala, mais um ano, faltou tão pouco. E era aquela coisa assim, eu tinha certeza que eu ia passar. Esse é o eu tinha um sentimento dentro de mim que eu falava, cara, agora eu vou passar. Sim. Não tem ninguém que vai me tirar essa sensação. Entendeu? Eu acho que o problema maior disso é que a gente pesa muito o rolê, o nosso rolê, com a questão de, tipo assim, eu não passei, então eu não sou capaz, eu não sei o quê. E a gente, pelo menos meu último ano de cursinho, eu tive muita fé que eu ia passar, mas em contrapartida, eu mentalizei também que, tipo, falhar faz parte. E que essa falha que nós estamos tendo, não passar, está sendo construtivo pra gente, porque foi igual a Jordana falou, eu entrar na faculdade esse ano e entrar no UFMG e ter entrado numa outra faculdade muito mais nova, eu tenho certeza que iam ser experiências totalmente diferentes e às vezes nem ia ser tão construtivo como está sendo agora. Então eu acho que é importante das pessoas, como eu, que tive que ter essa consciência, que passar não passar é uma coisa que é normal e que a gente tem que bater de frente com isso e pegar e nos fortalecer ainda mais, e estudar e garantir, porque eu acho que um dos maiores erros, e que eu vejo como meus amigos que fizeram isso, foi desistir. Foi a questão de não conseguir a vaga, por exemplo, eu quero medicina, não vai dar, e ir para enfermagem, ir para fisioterapia. A gente não tá aqui para criticar quem toma essas decisões, mas no meu caso, foi tipo assim, eu fiz 3 anos de cursinho e passei em medicina, e eu tenho amigos que fizeram 2 e que desistiram, e eu fico pensando que se às vezes essa pessoa exatamente estaria aqui comigo. Não que é errado, às vezes as pessoas se encontram em outro curso, sim, mas eu acho que não passar é uma coisa que a gente deve deixar de problematizar tanto assim, sabe? E começar a pensar que pode ser uma fase do seu crescimento como pessoa e que faz parte da vida mesmo da gente. E aí depois dessa experiência frustrante assim que eu tive, eu lembro que eu fiquei 1 mês de férias mesmo. Eu falei, não, eu não vou estudar para Enem agora, eu vou me dar esse descanso. Comecei a fazer as coisas que eu gostava. E aí eu comecei a estudar em casa mesmo para Enem, fazendo um monte de prova antiga. E aí eu falava, até que eu tô me preparando bem, assim, acho que vai dar. Agora vai dar. Mas, como eu disse pra vocês, eu nunca tive tanta aptidão com a prova do Enem, nunca me identifiquei tanto. E aí eu fiz, assim, de uma forma totalmente leve,
sem pressão, assim, claro que tinha pressão dos meus pais, da minha família e tal. Mas fui aquilo assim, eu não tava botando tanta confiança como eu botei no vestibular da UNB. Aí eu fiz a prova, achei que não tinha ido tão bem quando eu vi o tema da redação. Eu surtei, aí eu falei, não vai dar. Mas aí eu fiquei em casa, esperei o resultado e de repente tô aqui. Então assim, a questão é não desistir, realmente se organizar e além disso do que o André falou, esse ano de cursinho é muito importante para você descobrir as formas pelas quais você aprende a matéria. Como você tem que estudar, como você tem que se organizar, como você tem que se portar diante de uma aula. Tipo, eu acho que tudo isso é muito importante. Tipo, você aprender como escreve um texto e, querendo ou não, você tem que ter uma certa base para entrar no curso de medicina, porque a gente vê muita coisa, eu pelo menos identifico muita coisa que eu vi no cursinho, tipo de biologia, vejo muita coisa em fisiologia de física, química também, então é muito importante você ter essa base também do cursinho. E agora o Beto também vai falar um pouco sobre a experiência, tipo, de trabalhar e estudar, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm condição de se manterem sozinhas, né, tipo, ou não tem apoio da família e precisa trabalhar também, o que não é nenhum problema. E aí o Beto vai falar um pouco mais. Porque vem a questão muito das realidades, que são muito distintas. Muito diferentes. Às vezes uma pessoa vai ter uma condição financeira de ficar 5 anos no cursinho, mas tem outras pessoas que estão trabalhando, pais buscam pagar um ano de cursinho e a gente entende que tem todo esse peso em cima da pessoa para tomar a decisão, para tomar essa decisão de persistir ou não. Como eu já disse no começo do vídeo, um pouco sobre a minha experiência. Eu fiz médio técnico, só que como eu entrei atrasado no curso, eu peguei o segundo ano do ensino médio, comecei no segundo e comecei no primeiro do técnico. Daí depois que eu formei no ensino médio, eu decidi que eu teria que estudar de alguma forma para prestar o Enem, porque eu queria entrar na faculdade pós o técnico. Daí a única opção viável para mim seria o cursinho online, porque o horário do técnico me travava de todas as formas, porque eu não fazia o técnico na minha cidade também, aí tinha aquela questão do tempo de deslocamento e tal. Eu não consegui passar nesse. Aí depois que eu formei no técnico, eu comecei a pensar no cursinho presencial. Só que uma barreira a isso seria o custo, porque os meus pais não conseguiriam arcar com isso. Daí eu tomei a decisão de começar a trabalhar integralmente, porque durante o técnico também eu fazia estágio, só que era 1 vez por semana, 2 vezes por semana, então não era uma coisa que pesava tanto. Daí eu comecei a trabalhar integralmente, que seria de manhã e à tarde, e à noite eu fazia o cursinho. Realmente foi um ano que passou bem rápido. Parabéns. Foi um ano que passou bem rápido, assim, porque eu realmente não tinha tempo de pensar muita coisa, porque eu... Não tinha tempo. Eu acordava de manhã, trabalhava, chegava no cursinho, aí eu já chegava em casa e já tinha que me preparar para dormir, fazer o que dava para fazer e... comer. É importante. E o legal é que o trabalho do Beto não tem nenhuma relação, né, com o que a gente faz na faculdade. Eu era designer gráfico e dava suporte técnico. Isso era do meu técnico também, que aí o técnico ajudou. Isso. Só que aí eu sinceramente acho uma rotina muito pesada e muitas coisas que eu fiz acho que eu não faria porque não me agregou muito, como deixar de dormir, que é uma coisa que eu não recomendo nem na faculdade e nem no cursinho, porque isso é fundamental. Acho que a rotina em si, igual me perguntam bastante no Instagram, acho que varia de pessoa para pessoa. Tipo, eu não posso falar para você, acho que todo dia quando você chegar do cursinho, você vai fazer algum exercício, você vai fazer alguma coisa, porque esse é o tempo que você tem. Não, você tem que se testar, você tem que ver... exatamente, é um ano, não necessariamente você precisa estar estudando da mesma forma do começo ao fim do ano. Você pode, por exemplo... Eu acho que toda semana mudava, assim. Tipo, você testa o método. Sim. Testa um mês você vai estudar desse jeito. Aí você tenta fazer um simulado, faz alguns exercícios, você vê assim, não tá funcionando, muda isso. Você não precisa se espelhar em alguma coisa, porque acho que o estudo é bem individual. E eu acho que o tempo que você vai fazer o cursinho também, por exemplo, você ficar 1, 2 anos estudando, você vai descobrir, igual como a Jordana falou, um método que pra você vai ser melhor, exatamente. E esse rolê que o Beto falou de tempo,
entra na questão também do tempo que você vai entrar na faculdade, a idade que você tem. Muitas pessoas, elas por falar, né, que a medicina são 6 anos, mais todo o processo depois de você fazer a sua especialização, que vai gastar muito tempo, então você tem que ter um limite para entrar na faculdade. E não mesmo, a turma de calouros nossa, um 56, tem uma mulher, quantos ela tem? Ela tem uns, acho que ela tem 40 anos, 30 e tantos anos. E tá lá, gente, na faculdade, na nossa turma tem pessoas com 30. Já tem outro curso Já tem superior. outro curso, sim. Eu acho que essa questão também de não passar e desistir por causa da idade não tem que ser um pré-requisito, né? Porque a gente vive muito isso no nosso curso, na nossa sala, que não tem idade. Você não tem que ter um limite de idade para entrar no curso. Eu acho que se é seu sonho, você tem que lutar independente de idade. E além disso, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de que são gênios que estão na faculdade. Eu, pelo menos, eu vejo por mim, assim, eu sei que eu tô na faculdade por esforço e não porque eu sou intelectualmente diferente das outras pessoas, sabe? E assim eu vejo os meus amigos também. Eu acho que todo mundo ali se esforçou muito pra estar lá, alguns mais que outros, mas a gente não vê essa coisa tipo, ai, nossa, é um gênio. Óbvio que existem pessoas super inteligentes, pessoas que aprendem muito rápido, mas não, assim, isso não tem que ser um parâmetro pra você, tipo, ai, eu sou burro, então eu nunca vou passar na faculdade de medicina. Não, primeiro que isso não existe, tá? Você tem que se esforçar e não desistir acima de tudo. É isso, né? Então, só pra fazer uma geral. Se não passar. Se não passar. E aí, o que vocês vão fazer? Eu acho que a primeira coisa... Vai, Jordana. Ela Eu tá tô falando. louca pra falar. Ela tava sedenta por esse momento. Não se importe com as opiniões das pessoas que não pagam suas contas. Que não tem Exatamente. nada a ver com a sua vida. Pelo amor de Deus. Se o seu primo passou, foda-se ele. Parabéns, Parabéns, isso faça bom proveito. A segunda coisa, eu acho que é manter a calma. Eu sei que é muito complicado, porque quando eu vi que eu não passei, eu entrei em desespero e desencadeou vários problemas de saúde na minha vida mesmo. Mas eu acho que é aquele rolê, velho. Se você começa a manter um pouco mais a calma e ver que isso foi um crescimento e que é muito mais provável de você passar nessa nova tentativa, eu acho que vai dando tudo uma calma maior, né? Ah, André, mas eu não tenho condição financeira. Eu acho que aí entra a questão de conversar com os pais. Exatamente. E também muitas vezes você acaba se cobrando, falando assim, nossa, os meus pais querem que eu passe o mais rápido possível. E não. Eles vão te dar o seu tempo, você só precisa conversar com eles. Exatamente, conversar com os pais. Porque querendo ou não, na maioria das vezes são eles que vão bancar o cursinho e toda a sua vida acadêmica. Algumas vezes difere, como foi a questão do Beto, que ele teve que estudar. Mas, exatamente. Então eu acho que é hora, se você não passa, é hora de você, primeiro, né, sentar sozinho e refletir o que você fez de errado, o que você quer agora, se você quer realmente continuar tentando, estruturar a sua vida nesse novo ano e depois conversar com quem realmente paga suas contas. Exatamente. Que Eu são acho seus muito pais. importante você avaliar quais foram os pontos positivos do seu ano, os pontos negativos, porque quando a gente não passa, a gente tem a tendência em pensar que tudo que a gente fez deu errado. Mas não é bem assim, a gente aprende muita coisa e tem muita coisa que a gente pode levar pro outro ano, entendeu? Eu acho que a gente só tem que corrigir as nossas estratégias e, tipo, é impossível aprender toda a matéria, tá? Tipo, mantenham isso em mente, tipo, é impossível não ter matéria atrasada. Qualquer pessoa que tá lá fazendo a prova, sei lá, o primeiro lugar da USP, ele tem matéria atrasada. Então, eu acho que é muito importante pensar nisso também. Acho que é isso, gente. Tenta manter a calma. Você não vai estar perdendo seu tempo tentando de novo. Porque se é o seu sonho, você corre atrás e você vai conseguir. E autoconfiança sempre. Se você tá fazendo a coisa certa, confie em você. Não se compare com as outras pessoas. Eu sei que isso é muito difícil, principalmente no cursinho. Mas se você acha que você tá fazendo certo, no seu tempo, é o mais importante. Tipo, é ver sua evolução a cada dia, ver aquelas questões que você antes não acertava, agora você tá acertando, ver sua nota no simulado melhorando e
mesmo se estiver piorando, você tem tempo pra voltar e corrigir. Exatamente. E então é isso, né? Vai com um pensamento positivo, mais um ano tentando. E sempre pense que não vai ser mais um ano tentando. Esse é o ano que você vai passar. E pronto, acabou. É isso. Então, É isso, gente. curte, né? É Se muito inscreve no importante canal. pra Se passar inscreva. aqueles. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho, sereios. Pode comentar aqui o que você. E chamem os amigos também pra inscreverem no canal. Desculpa. Pode comentar o que vocês acharam desse vídeo. Dá dica para as pessoas se você já passou. Ou se você não passou e quer desabafar. Pode contar sua história pra gente. Exatamente, A gente estamos responde aqui vocês. abertos. E é isso, galera. Até o próximo. Rapidinho. A gente falou muito sobre cursinho online e presencial, porque nós três fizemos. A E vai gente ser ter outro um outro vídeo. vídeo sobre Então, isso. guardem suas perguntas pra eles, professores. Tá bom? Tchau, tchau. Exatamente.